Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais aí um mini curso nosso aqui do canal Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e o assunto principal hoje vai ser HTML, HTML5. A gente vai aprender tudo que é necessário para já iniciar a codificar nossas páginas web com essa tecnologia que é o HTML e também ter uma imersão prática de HTML. A gente vai aprender algum recurso e já vai utilizar ele na prática para conseguir consolidar a nossa experiência. Esse curso aqui é mais para quem é iniciante, para quem está começando agora, para quem tem algumas dúvidas no HTML ainda, mas olha só que legal. Se tu já tem algum conhecimento na área, eu também te aconselho a dar uma olhadinha no curso, porque vai que tu aprende algo mais específico, algo que tu ainda não utilizou. Sempre acontece quando a gente faz um curso. Algum aprendizado a gente sempre tira, então eu recomendo fortemente a todos, mas mais, é claro, para os iniciantes. Lembrando que os vídeos avançados aqui de frameworks vão continuar normalmente no canal. Só estou querendo abraçar essa galera que está começando agora, para eles já aprenderem do jeito certo, para terem uma imersão prática, para conseguirem fazer relação com a teoria e prática, tudo em um curso só. Esse é o grande propósito do vídeo, beleza? E se tu caiu de paraquedas aí, se não é inscrito no canal, por favor se inscreva, me ajuda muito. Conteúdos desse aqui e de outros tipos do desenvolvimento web sempre são postados aqui com frequência bem alta, normalmente 3, 4 vídeos por semana, tá? E também deixa o teu like aqui que é super importante para mim, vai me ajudar muito no desenvolvimento do canal. Beleza, galera? Ah, e não se esquece, tem links importantes aqui na descrição, como um artigo explicando tudo sobre o HTML. Então, tem algumas coisas que eu vou não falar aqui, para o vídeo não ficar com 5 horas também, mas está lá no artigo, com certeza. Eu fiz ele super completo. E também tem os nossos cursos aqui na descrição. A gente tem 2 de HTML e CSS, para fazer mais de 10 projetos se tu fizer os dois, beleza? Tudo naquele precinho, né? Então vamos começar aqui, vamos deixar de conversa fiada e bora começar para o assunto principal do vídeo. A gente vai começar do básico mesmo, né? Do passo menos um. O que é o HTML? Galera, muita gente confunde o HTML com uma linguagem de programação. Só que na verdade, né, a palavra, o termo HTML, ele é um acrônimo para Hypertext Markup Language. Então, no próprio nome da linguagem, né, a gente vê aqui que não é bem especificamente programação, mas é sim uma linguagem para a gente trabalhar com código, né? Então, façam essa desassociação. HTML não é uma linguagem de programação propriamente dita. A gente vai ver por quê mais adiante. Mas essas duas palavras aqui, elas já dizem muito sobre o que é. Então, basicamente, a gente vai ter uma linguagem de marcação. E para que serve uma linguagem de marcação? Eu quero programar. Por que eu vou marcar coisas? Então, mas a ideia é que a gente tem que estruturar a nossa página web. Claro. A gente tem que ter elementos estruturais para poder formar o layout bonito que vocês veem. Por exemplo, em redes sociais que vocês acessam, no site do Internet Banking. Tudo lá é formado com base em uma estrutura de HTML. Então, ela é essencial para a web. É uma linguagem que vai estar, né, presente em todos os projetos que vocês acessam aí no celular, no computador de vocês. Enfim, se vocês acessarem um site, tem HTML no meio. E aqui eu boto o porquê de ela não ser considerada uma linguagem de programação. Porque na verdade a gente não consegue fazer operações lógicas nela, digamos assim. A gente não pode fazer um if-else, a gente não pode fazer estrutura de repetições como loops, while e for. A gente não pode criar funções para, por exemplo, reaproveitar código. Então, essas características são de linguagem de programação, certo? Por exemplo, tu consegue fazer isso no JavaScript, no PHP, no Python, mas no HTML tu não tem recursos para isso. Então, daí tu começa a criar as diferenciações. A gente não tem orientação a objetos, por exemplo, no HTML, mas em JavaScript a gente pode criar projetos orientados a objetos. Então, a gente cria uma bifurcação muito grande quando começa a ver recursos essenciais para formar uma linguagem de programação, tá? Eu boto que o HTML faz parte da tríade da web. Essas três linguagens, os recursos, como tu preferir chamar, HTML, CSS e JavaScript, sempre vão estar presentes, né? Provavelmente esses dois, muito mais do que o JS junto, mas o HTML e CSS é quase certeza que todo site vai ter, para poder estilizar pelo menos. Se for um site estático, um site de um currículo de uma pessoa, talvez não tenha JavaScript, mas se tu vê um site com animações, tem JavaScript sim. Até tem animações que consegue fazer com CSS, mas provavelmente a pessoa já faz com JavaScript porque tem mais recursos. Então a gente tem o HTML, que estrutura a página, beleza?
A gente tem o CSS que estiliza a página, então só o HTML não é suficiente. A gente ficaria vendo uma página com todas as letras pretas e o fundo branco, né? Então, para chegar em layouts avançados, como a gente está acostumado a ver, de empresas grandes, por exemplo, a gente vai precisar do CSS. Se a gente quiser animar a página, cliquei num botão, abri um formulário. E isso vai ser feito com JavaScript. Então, esses três caras aqui são uma stack muito utilizada no front-end, né? Então, é essencial para todo programador que deseja ser front-end ou full stack aprender esses caras aqui. Até o back-end, se ele quiser ter noções do que é front, né? Então, essa informação é importante porque a gente nota a importância do HTML que muitas vezes é deixado de lado. A galera não costuma aprofundar porque ele parece ser muito fácil no começo, mas, né, tem seus detalhes que vão propiciar um melhor projeto, um projeto melhor estruturado. Então é bom avançar nele também, tá? Eu boto que ela pode ser executada diretamente no navegador, então é muito bom para aprender ela, porque ela não precisa do setup. Tem outras linguagens que precisam instalar a própria linguagem em si, ou fazer algum setup maior para poder ter o recurso rodando 100% no Windows da vida, por exemplo, né? Às vezes temos ferramentas desenvolvidas para Linux, né? Então a gente tem que fazer algumas manobras a mais para rodar no Windows. E o HTML a gente tem a boa notícia que não. A gente tendo um editor de código, ou seja, algo que a gente consiga digitar lá e formar um arquivo HTML, a gente já consegue estar praticando, programando em HTML, beleza? Então ela é muito interessante nesse ponto. Eu boto que toda página web tem composição no HTML. Isso a gente já comentou antes, né? Se tu vai ver uma página que tem um título lá, pronto, ela já tem HTML. Se uma página tem uma imagem, pronto, ela já vai ter algo do HTML lá. Então, todos os elementos que tu está vendo em uma página web são provenientes do HTML. Pelo menos eles foram inicializados pelo HTML, tá? E aí a gente vai para o nosso próximo assunto. O que forma a estrutura, né? A gente falou muito de estrutura, a gente falou que o HTML estrutura as páginas web, mas o que é essa estrutura? Até dei uma ideia resumida do que é, mas é bom a gente aprofundar e entender a fundo o que faz parte desse cara. Então, eu boto que geralmente ele vai criar elementos que são parecidos com os do Word. Então, quando a gente está vendo um site, se vocês fizerem uma analogia com o Microsoft Word, por exemplo, vocês vão ver que muitos dos recursos são parecidos, né? Claro, tu não vai desenvolver o teu site no Word e jogar no servidor, mas os elementos têm a sua semelhança. Por exemplo, a gente vai ter títulos, a gente vai ter parágrafos. Então, um site ali, quando ele quer fazer uma chamada principal, ele coloca um título. E isso é um elemento do HTML, um elemento que vai estruturar também o nosso site. E a gente vai ter a forma de criar esse título, ele vai poder escrever textos mais longos com parágrafos, certo? E a gente também escreveria, por exemplo, no nosso TCC, a gente escreve diversos parágrafos. Aqui dá na mesma, a gente vai ter parágrafos de texto explicando alguma coisa, explicando algum produto, por exemplo. Vai ter listas que podem ser ordenadas, né, passo a passo, 1, 2, 3, 4, como se fosse uma receitinha de bolo. E vai ter listas não ordenadas, como se fosse para citar tópicos ou itens presentes numa embalagem. A gente vai ter tabelas para criar dados tabulares, quando a gente precisa colocar, por exemplo, a composição de algum alimento, né? Então a gente coloca ali qual é o produto, o ingrediente, quantas gramas tem dele e tudo mais. A gente consegue fazer isso por meio de tabelas. E imagens, né? A gente também pode colocar imagens no Word e no nosso site também. Então, no e-commerce. O e-commerce é basicamente imagens, né? A gente tem a imagem de cada produto para fazer a venda só pelo contato visual. Então, a gente vai poder criar esses aqui e outros elementos a partir do HTML. Eu quis trazer os principais só para a gente fazer essa analogia com o Word e conseguir fazer o contato com algo que já trabalhou na tua vida. Todo mundo já digitou um texto no Word, um bloco de notas, que seja. Mas eles têm recursos parecidos, a gente estrutura um elemento também. A gente estrutura um trabalho que a gente está criando lá para a escola, para a faculdade. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer com o HTML. A gente tem uma sintaxe, uma forma de escrever muito diferente do que só a gente sair digitando. E aí, galera, a gente está quase entrando na prática. Então, eu vou pular um pouco da teoria e começar a executar HTML com vocês no navegador a partir desse momento. Depois a gente volta para os slides para aprender outros recursos. Mas aqui é muito importante que tu já consiga acompanhar na prática comigo, para tu entender que é simples, é fácil de fazer e tu vai conseguir agora aqui nesse momento. Então eu boto que para executar HTML basta o navegador. Então tu está me vendo, tu está vendo esse vídeo aqui, tu tem um navegador, já preencheu o requisito. E a gente vai ter que criar o nosso código em algum editor de código. Aqui, né, tem um parênteses, a gente tem N editores. A gente tem o Sublime, a gente tem o Notepad++, a gente tem o próprio Notepad do Windows, a gente tem o Vim do Linux, a gente tem o VS Code.
O VS Code, ele é um editor de código muito poderoso. Ele tem diversos outros recursos que vão ajudar a gente a trabalhar com várias linguagens de programação, não só o HTML. No HTML, inclusive, também. Mas por vários motivos, ele acaba sendo hoje em dia a melhor opção para quem quer programar. Então a gente vai instalar esse cara para já ficar aí pareado com os programadores profissionais. Então já é um passo adiante que tu dá aí na tua carreira de programador. Pode ser que tu até já tenha esse cara instalado, né? Então tu vai poder acompanhar só eu instalando aqui e já executando em seguida um código HTML no navegador. O que a gente vai precisar fazer depois com o VS Code aberto e o navegador aberto também? A gente vai salvar um arquivo do projeto em uma pasta que tu tem, pode ser no desktop, pode ser uma pasta que tu cria aí na pasta do teu usuário, com a extensão .html. Isso aqui é de fundamental importância, para o navegador entender que aquele teu arquivo não é um arquivo de texto comum. Ele também consegue interpretar esses arquivos, mas a gente quer trabalhar com HTML. Então a gente vai salvar com essa extensãozinha aqui, e ele automaticamente vai conseguir ser interpretado no navegador. Ou seja, o código HTML válido que a gente digitar nesse arquivo, o navegador vai ler e vai exibir para a gente o que ele consegue interpretar com base nisso. Aí eu botei aqui, já falei, né? A gente vai abrir esse arquivo no navegador, a gente pode copiar o caminho relativo dele, ou seja, a pasta que ele está no teu computador. E no VS Code tem uma funcionalidade muito interessante, que tu aperta o botão direito em cima do arquivo, tu consegue copiar esse tal de caminho relativo aí para a tua maior comodidade, digamos assim. Mas tu poderia digitar o caminho do arquivo na própria barra ali de pesquisa do navegador, na barra de endereço, onde a gente digita os sites que a gente quer acessar. Então bora ver na prática aí, porque a gente já está conversando muito e ainda não criou nenhum código. Bora lá. Então galera, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o navegador. O meu já está aqui aberto, estou com o Chrome aqui e já estou na página do Visual Studio Code. Então tu entra aí, o link é esse aqui, code.visualstudio.com, ou tu basicamente procura VS Code no Google, assim ó. Deu Enter aqui e eu caí na mesma página que eu estou aqui já aberta, tá? Então acessando aqui, tu vai ter uma sugestão de acordo com o teu sistema operacional, o melhor executável para tu instalar no teu PC o VS Code. Então, na maioria das vezes tu vai só clicar aqui, mas se não estiver correto, tu pode abrir a setinha e achar a distribuição, né, o teu sistema operacional e baixar a que tu quer, né? Mas aqui eu vou clicar e ele vai baixar um executável para mim. Ele até me encaminha para outra página para eu já aprender a utilizar esse cara. A gente não vai precisar porque eu vou mostrar para vocês. Baixou aqui e eu vou executar esse executável. Quando a gente executa, ele abre essa tela de aceite, a gente vai aceitar o acordo aqui, né? A gente tem algumas opções para inserir, marcar ou desmarcar, criar ícone desktop, adicionar Open with Code com o botão direito, adicionar a variável path para poder abrir o VS Code pelo terminal. Então são opções boas aqui, eu vou deixar todas elas, tá? Aí tu vai clicar aqui em Install, tá? Eu não vou clicar porque eu já tenho instalado aqui. Eu só vou abrir o meu, vou cancelar. Ele vai ser exibido basicamente como tu vai ver o meu aqui. Galera, vai ter provavelmente a release, né, a versão que está agora, ele comentando um pouco sobre ela, esse welcome. O que tu tem que fazer aqui é dar um file, open folder e abrir numa pasta que tu quer que o arquivo do projeto seja salvo. De preferência a pasta que tu vai achar depois para poder fazer outros códigos, né? Então aqui nessa pasta, já estou com a pasta aberta aqui, vou apertar com o botão direito em New File. Aí ele começa a abrir um prompt ali de nome de arquivo para mim. Então a gente pode botar assim, arquivo.html, tá? E veja que ele já reconhece, né, que extensão que é um HTML. Eu vou dar um Enter aqui, e ele vai criar esse arquivo e já abre automaticamente para mim. Então se a gente digitar aqui alguma coisa, testando o HTML, e salvar, ele vai dar um Ctrl S, e tu vai vir aqui com o botão direito no nome do arquivo de novo, e apertar em Copy Path, copiar caminho, tá? Aí, agora, está no teu Ctrl C, né, o caminho desse arquivo no teu PC. Então eu vou dar um Ctrl V aqui na barra de navegação e ele vai me imprimir o meu arquivo HTML. Isso aqui, por mais que tenha só um texto, tá, galera, é HTML já. Só que a gente não digitou um HTML válido. Então ele está interpretando como texto mesmo, mas ele já entendeu o que a gente quer. Uma forma de a gente ver código HTML aqui, que tu vai conseguir fazer em qualquer site, é apertar com o botão direito, inspecionar, e tu consegue ver todo o código HTML. Então vocês veem aqui que a gente não digitou nada lá no editor, só o texto no HTML, e ele já criou um monte de coisa aqui. Então, mais uma vez, tem um indício que deu certo nosso experimento de HTML. Mas agora, a gente vai voltar para o slide para a gente aprender a digitar HTML. E aí depois a gente volta na prática. Então, galera, talvez vocês tenham visto, ali do lado do meu texto, apareceu algumas coisas estranhas que eu não digitei.
head, body, vários nomezinhos ali em roxo do lado do texto. E aquilo lá são tags. A gente tem que ficar digitando tags para o navegador entender o que a gente quer dizer para ele e interpretar isso como HTML e exibir as tags já prontas no nosso navegador. E é isso que a gente vai aprender agora. O que são tags? A gente vai aprender a sintaxe e a gente vai criar a nossa lá na prática. Então bota aqui que os elementos HTML são escritos através de tags. A gente vai ter uma sintaxe semelhante para quase todas elas. Então, os elementos HTML eles são escritos, né, de uma forma muito semelhante. Alguns com umas diferenças, mas a gente tem que entender a base deles. Quando a gente entende um, a gente consegue interpretar qualquer outro elemento HTML com as suas diferenças, claro. E nem eu sei todos os elementos que o HTML tem, tá? Eu não gravei na cabeça. Mas se eu ver um elemento diferente, eu sei que é um elemento HTML. É isso que vocês têm que conseguir entender ao final desse curso também. Então, eu boto que a sintaxe, eu botei sintaxe aqui, mas não expliquei o que é a forma de como é codificado algo em uma linguagem de programação. Então, essa palavra vai ser presente no dia a dia da carreira de vocês toda como programador. Ah, a sintaxe do Python é mais simples. Ah, eu não gosto da sintaxe do JavaScript. Essa palavra, ela significa um modo que tu tem de escrever alguma coisa em alguma linguagem, tá? E a sintaxe do HTML, tu bota aqui, é semelhante para quase todas as tags, tá? Então a gente vai ter a mesma maneira de escrever em quase todas as tags do HTML, entendeu? Então olha só, trouxe um exemplo aqui, eu tirei alguns prints do editor, ficou meio distorcido, mas a ideia era apresentar para vocês isso aqui mesmo. Não vai dar para entender corretamente, eu quero passar, vocês vão conseguir entender, tá? Então olha só, isso aqui é a anatomia de uma tag, tá? Normalmente, né, essa letra aqui que está em roxo, ela vai descrever o que a tag representa. Aqui é um P, e um P significa parágrafo, tá? Então aqui estamos escrevendo um parágrafo em HTML. Só que não é só isso, tá? A gente tem que servir sempre essa sintaxe para ele. O que é? A gente coloca esse sinal de menor e esse sinal de maior, né? E no meio o nome da tag. Então esse aqui a gente chama de tag de abertura, tá? Depois da tag de abertura, né, seguida pelos sinais e o nome dela, a gente vai ter o conteúdo. Nem toda tag tem conteúdo, já vou explicar isso para vocês também. Mas aqui, essa aqui, como é um parágrafo, a gente tem que ter um texto, porque todo parágrafo tem um texto, certo? Então a gente colocou este é um texto dentro do parágrafo, mas o HTML não entende onde esse parágrafo acaba. Então é justamente por isso que existe a tag de fechamento, que é exatamente igual à tag de abertura, porém com essa barra aqui. Quer dizer que encerrou o parágrafo, tá? Então é isso que a gente tem que saber. Tag de abertura, conteúdo, tag de fechamento. E o que isso aqui gera lá no navegador? Ele gera um parágrafo. Então vamos criar o nosso primeiro parágrafo, nosso primeiro código HTML. Bora lá. Então a ideia é que tu não feche o editor ao longo dessa aula, que a gente vai estar indo e voltando lá no slide direto, até depois a gente criar um mini projeto prático para vocês entenderem melhor como é que funciona aí o tal do HTML, tá? Mas primeiro a gente tem que ter a base para isso. Então eu vou criar o nosso parágrafo. Como é que eu vou fazer aqui? Primeiramente, galera, a gente vai apagar nosso texto aqui, tá? Eu vou abrir a minha tag. E aqui ele fechou automático, mas é o VS Code mostrando seu poder. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um sinal de menor, o nome da tag, P, e um sinal aí de maior. Né? Menor que, certo? Lá da matemática básica lá, tu deve lembrar. Então eu abri a tag aqui, só que até então não quer dizer nada. Então eu tenho que digitar alguma coisa. Meu primeiro texto em HTML. Beleza, finalizei. É isso que eu quero. Aí agora eu tenho que fechar. O HTML, ele não gera erro, a gente vai ver isso também depois. Mas, para eu ter um HTML bem escrito, conciso, eu tenho que fazer os fechamentos, tá? Para ele poder entender realmente o que eu estou querendo fazer. Então a gente vai inserir a tag de fechamento, que é sinal de menor de novo. E em vez de botar o P, agora a gente bota a barra, quer dizer o fechamento, mais um P, porque a gente tem que colocar o mesmo nome, né? A gente está fechando aquela tag que a gente abriu ali, certo? E aqui, um sinal de maior de novo. Então a gente fechou, abriu, né? E fechou o tag e colocou o conteúdo. Pronto, a gente tem um parágrafo. O que a gente vai fazer agora? Basta a gente ir para o navegador e dar um F5 lá no nosso HTML. Ó, estou aqui testando, eu vou dar um F5 e agora ele imprime um texto que aparentemente é a mesma coisa que antes. Porém, galera, vocês veem que as tags não estão aparecendo. Aquele negócio que a gente digitou aqui, ó, essa abertura e fechamento, não apareceu ali. Então a gente pode dizer que a gente fez o navegador interpretar a tag de parágrafo. Tanto que se a gente digitar outra aqui, ó, vou copiar e colar, ele vai interpretar de novo. Ó, tem mais um parágrafo aqui, beleza? E como é que a gente vai fazer a prova real? Pô, será que o navegador entendeu mesmo? Será que o Matheus não está me enganando? Olha só,
já vim para o botão direito de novo, inspecionar, e aqui, vejam só, galera, as tags estranhas estão aqui ainda, beleza? A gente vai ver elas futuramente, mas o que é interessante é que as nossas tags também ficaram roxinhas, então a gente tem que, as outras são tags também, tá? Então a gente não precisa se preocupar, tá tudo certo. O navegador está só ajudando a gente. Então a gente criou as nossas duas primeiras tags. A gente tem 2 parágrafos inseridos no nosso HTML, beleza? Então bora progredir. Então, galera, a gente já viu o que é tag, a gente já conseguiu criar a nossa primeira. Mas no HTML não é só isso. Ele tem outros recursos interessantes também, como os atributos, tá? Eu boto que os atributos, eles são como opções especiais para configurar determinadas tags. Nem toda tag tem atributo, mas algumas têm e a gente precisa utilizar eles para o bom funcionamento dela. Que é esse caso aqui. Olha só, a gente tem uma tag A, que a gente não sabe o que é ainda, um cara aqui escrito href, com um site e um conteúdo ir para o Google. Então, se vocês forem pensar, o que vocês imaginam que está acontecendo aqui? Bom, tem um site e eu tenho uma menção de ir para esse site. Então, provavelmente deve ser um link, certo? E eu boto aqui embaixo. Essa tag gera um elemento clicável que nos leva até uma outra página, galera. Então, como é que eu vou informar o HTML em que página eu quero ir a partir de um clique, certo? Bom, eu vou ter que informar ele por meio do atributo, porque senão eu ia colocar meu link na página, e isso não é elegante, certo? Então, esse atributo href aqui, da tag A, que significa anchor, ou âncora, né, que é a tag de links, tag própria para links, solicita que a gente coloque um link, entre aspas, como se fosse um texto, tá? Nesse atributo href. E aí, a partir do momento que eu clico nesse ir para o Google, a gente vai ser redirecionado para lá, porque é o que essa tag faz, beleza? Então eu boto que o link dessa página é determinado pelo atributo href. E aí, galera, esse aqui é só um exemplo, mas a gente vai ter outras tags que necessitam de atributos. Então, se vocês verem algo dentro da abertura, percebam que no fechamento a gente não precisa adicionar, provavelmente é um atributo da tag para configurar ela de alguma maneira. Então vocês já aprenderam mais uma coisa. Agora vamos lá criar nosso link para o Google. Ó, galera, eu vou chegar aqui, eu vou criar minha tag A, certo? De âncora. E aqui eu tenho que inserir o fechamento dela. Então, barra A, beleza? Dentro dessa tag, a gente vai inserir um atributo aqui de href. E a gente tem que igualar, como se fosse uma variável que a gente está declarando, a gente tem que atribuir um valor de texto. Então, a gente manda entre aspas. Aí, aqui dentro eu coloco algum texto. Por exemplo, ir para o Google como estava lá. Mas tu pode linkar para um site que tu conhece. Um site que tu acessa direto. Então, o que tem que fazer para isso aqui funcionar? Tem que digitar o site aqui. Então, https://www.google.com. Esse é o domínio, né? Esse é o endereço do Google. Então agora a gente criou uma tag de âncora que leva para o Google. Vamos ver se funcionou? Vou abrir o projeto aqui, vou no F5. E agora quando eu clicar aqui, olha só que legal. Eu estou no Google. Então, sempre que tu clica em alguma coisa numa página e ele te redireciona para outra página, é por meio de uma tag de âncora. Olha só que legal. Se a gente inspeciona o elemento aqui, a gente consegue ver que é exatamente como a gente criou ali. E o link está aqui. A gente consegue ver até o link que aquele botão vai nos levar, certo? Então, tu pode checar toda a página que tu acessa para onde o link está te levando. Geralmente, galera, é para o próprio site, né? Mas, às vezes, é para outro, um site externo. Então, o que tu faz quando tu não quer perder esse visitante, né, de ele sair do teu site para acessar outro, porque tu precisa linkar outro site? A gente tem um outro atributo na tag A, que é o target. Esse target aqui, a gente vai colocar o valor de underline blank. Ele vai fazer com que, quando eu clique nesse link, ele abra a página em outra aba. Olha só que legal. Vou recarregar meu projeto. A gente sempre precisa recarregar para pegar as últimas mudanças que a gente fez no arquivo. Agora, clicando aqui, eu abro o Google em outra página. Ou seja, eu não saí do meu site. Então, é um recurso muito interessante também. Bem procurado pela galera aí de Dev, tá? Beleza. A gente já viu que é atributos. A gente vai utilizar ainda mais atributos, tá? Bora prosseguir e ver outros elementos aí, outros recursos do HTML. Então, galera, outro recurso interessante e muito utilizado e que a gente tem que aprender quando programa HTML é o encadeamento, ou nesting, né, que é o nome do recurso em inglês, tá? Eu boto aqui encadeamento, também conhecido como nesting, é quando a gente adiciona um elemento dentro de outro, tá? Então a gente não tem só tags de conteúdo, a gente tem tags que dividem partes do nosso site. Por exemplo, seções. Então a gente tem a seção superior, a seção intermediária e a seção final.
Para não virar uma bagunça, todas as tags ficarem soltas no HTML, a gente costuma criar divisões, certo? Eu boto aqui uma técnica muito importante do HTML para criar seções, né? Acabei de falar. E olha só, a gente utilizou duas novas tags aqui. Agora, com conhecimento de vocês, se vocês tiverem que interpretar esse código aqui, o que vocês pensariam que está acontecendo? Bom, é bem simples. A gente está criando um encadeamento aqui de um título. Então, H1 significa heading 1, título 1, é uma tag para títulos, e um parágrafo. Esses dois caras, percebam esse espaçamento aqui, ó, interno, estão dentro de uma tag div, que é uma tag para blocos, uma tag para divisões. E ela vem de division. Então, a gente está criando uma divisão aqui no nosso site, uma seção, tá? Com um título e um subtítulo, que é super comum também. Então, eu boto que aqui a gente tem uma tag div com o título e parágrafo, ambos encadeados. Estruturas como essa daqui, não só parágrafos e subtítulos, né? Não só títulos e parágrafos, claro, vão ser muito comuns para a gente poder organizar o nosso código melhor, para ele fazer mais sentido ao que está sendo apresentado na tela. E a gente até conseguir estilizar depois com CSS, beleza? Então, bora ver aqui como criar essa divisão no nosso HTML. Então agora, galera, se a gente quisesse trabalhar com nesting aqui, como é que poderia fazer? Eu quero dividir esses dois parágrafos aqui em uma seção. Então, eu vou dar Ctrl X aqui e vou criar a minha tag de div. A gente pode no VS Code digitar div e apertar tab, aí ele autocompleta. Esse recurso se chama emmet, é uma extensão que já vem com o VS Code, tá? Eu vou dar um Enter e aqui dentro eu vou dar o Ctrl V das tags. E vocês lembram que eu falei que o HTML não gera erro nenhum, né? Ele não vai reclamar de eu fazer desse jeito aqui. Mas o HTML, como qualquer linguagem de programação, a gente tem que ter um mínimo de organização para outros programadores conseguirem entender o nosso código, para ele fazer mais sentido e a gente conseguir dar manutenção ao longo do tempo. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, o primeiro parágrafo já está certo, tem um tab aqui. A gente vai adicionar um outro tab aqui nesse parágrafo para ele ficar como nested, ou seja, alinhado, encadeado a minha div. Então aqui eu tenho que dois parágrafos estão encadeados a uma div. E aqui embaixo a gente poderia criar uma outra div, tá? Eu vou encadear um título, então H1, dizendo clique no link, dois pontos, e eu vou jogar essa tag A aqui embaixo. Então agora eu criei duas divisões no meu site utilizando nesting. Galera, percebam que o nesting ele é infinito, eu posso encadear quantas vezes eu quiser, mas a gente tem que manter o bom senso, tá? E isso vem com a experiência, com a prática de programação. Bora ver o resultado disso aqui lá no navegador. Ó, vou dar um F5 aqui. E como a gente percebe, não tem nenhuma alteração visual, mas no nosso código aqui, se a gente inspecionar, está realmente dividido. Então, ó, se a gente passa o mouse em cima das tags div, percebam que ele criou realmente a divisão. Ele abraçou todas as tags que estão encadeadas nelas, né? Uma em cada uma. Uma com os dois parágrafos e uma com o título e o link. Então, é exatamente isso. Aqui parece não fazer tanto sentido, mas depois, quando tiver CSS em jogo, a gente poderia fazer essa div aqui com cor de fundo preta e essa aqui cinza. Então, eu queria realmente separar os elementos para fazer essa diferenciação desse container. Por isso, é muito útil essa técnica aqui, tá? E é claro, tem alguns elementos que não podem ser alinhados, mas isso é um assunto um pouco mais específico, então a gente vai deixar para uma outra aula, beleza, galera? Bora então aprofundar aí mais ainda no HTML, voltando para o slide. Então, galera, uma outra coisa bem interessante aqui no HTML, que vai ser não tão corriqueira, mas é importante a gente aprender, são as tags sem fechamento. Então tem algumas tags que a gente não vai criar aquela segunda tag ali com a barra para poder encerrá-la. Por quê? Porque geralmente essas que não têm fechamento, elas não possuem conteúdo, então não tem nada entre a abertura e o fechamento. Então, quem desenvolveu o HTML pensou, pô, essas aqui não precisam de fechamento. Então, a gente coloca só a tag de abertura e pronto. Um exemplo é a tag de imagem, que é a img, tá? Aqui a gente vai inserir os atributos e pronto. Os atributos configuram a tag completamente. A gente vai colocar o quê? O caminho da imagem, que é o source, src, tá? E o alt, que é como se fosse uma legenda, algo que a imagem representa, só que de forma textual, tá? Então, colocando isso aqui, a gente vai fazer com que a imagem apareça, ok? E se porventura ela não aparecer, aí o alt entra em ação, conseguindo exibir algo que a imagem contém, só que por meio de texto. Claro, isso aqui é uma explicação mais simples do alt, ele tem uns outros poréns, tá? Entrando mais em SEO, Search Engine Optimization, mas é um assunto mais avançado, tá? Vamos se ater à tag que não possui fechamento. Vamos lá criar uma imagem para a gente entender como é que funciona. Então,
Para a gente criar uma imagem no HTML, a gente tem duas maneiras. Ou tem a imagem lá na nossa pastinha aqui, do lado do arquivo, ou a gente pode pegar uma imagem na internet, não tem problema nenhum. Então eu vou aqui procurar por alguma coisa. Por exemplo, HTML5. Então, eu procurei aqui, vou pegar imagens, e eu posso copiar, olha só, o endereço da imagem. Isso vai fazer com que eu tenha acesso a colocar ela no meu código. E é claro, até quando o site ficar no ar, né? Depois que a imagem foi excluída dele, a gente perde esse acesso. Por isso que é importante também ter a imagem no próprio projeto, tá? O que vai acontecer aqui? Mas o processo é o mesmo também. O que vai acontecer aqui? A gente vai criar a tag de imagem, certo? E ela não tem fechamento, a gente vai só botar ela assim. Só que a gente tem que preencher dois atributos, o src e o alt, tá? Os dois são textos, então a gente vai inserir todos entre aspas. E no src tu pode colar o teu link de imagem que tu copiou, dando Ctrl V. Aqui ficou bem grande o link, né? Beleza. Talvez se eu entrasse no site ficasse menor. Que ele pegou ali do próprio Google, né? E aqui no Alt, galera, a gente vai colocar... Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Copiar daqui, ó. Vai ficar melhor para todo mundo, né? Ficou menorzinho, mas beleza. Eu posso colocar aqui na segunda linha, não tem problema nenhum. Se eu trabalhar dentro do fechamento da tag, a gente pode dividir ela assim, tá? Então aqui no Alt, como eu ia dizendo, eu tenho que ter algo que descreva a imagem, resumidamente, né? O que ela representa. Então eu vou botar aqui, ó, logo do HTML, beleza? Então é isso que eu quero botar no Alt. O meu source está aqui já inserido, né? Beleza? Uma imagem da Wikipedia. E eu vou dar um Ctrl S. Você percebe que no meu editor aqui, eu tenho um organizador de código, digamos assim. E ele me sugeriu colocar essa barra aqui de fechamento na tag. Ela é opcional, tá? Eu consigo colocar o HTML sem ela, mas tu pode colocar também. Aí esse recurso se chama Self-Enclosing Tag, ou seja, a tag que se fecha sozinha. Mas colocando a barra ou não, ela vai funcionar da mesma maneira. Então a gente vindo aqui no projeto de novo, dando F5, agora a minha imagem está aqui, gigantesca, mas tá. Se eu inspeciono o elemento, eu consigo ver ela aqui. Percebam que no HTML, no navegador, ele não tem o fechamento, certo? Então por isso que eu falei que a gente pode colocar sem que não tem problema nenhum. Aparece a URL da imagem, o caminho relativo, poderia ser também se eu tivesse a imagem no meu computador. E o Alt, tá? Esse Alt é um atributo de acessibilidade. Ele vai estar presente ali para explicar, por exemplo, para o motor de busca que entra no site para entender qual o conteúdo dele, o que a imagem representa, porque eles não leem imagem, só texto, tá? Mas o interessante é que a gente conseguiu colocar uma imagem aqui de forma fácil com HTML puro, beleza, galera? Então assim, é como se vocês vão inserir qualquer outra imagem em outros projetos que vocês tenham, tá? Com a tag IMG, beleza? Bora lá para o slide que a gente vai começar agora a avançar mais para a prática do que teoria. A gente quase já viu todos os conceitos iniciais. Falta só alguns fundamentos para a gente poder prosseguir aí para só prática. Bora lá. Então, galera, ali, até aquele ponto, a gente está escrevendo HTML muito solto, certo? Só um monte de tag jogada e tal. A gente viu que foram criadas umas tags que a gente nem digitou. E é exatamente por esse propósito. A gente tem uma estrutura básica do HTML. Qualquer documento, todo documento do HTML tem uma estrutura muito semelhante, que são compostas por tags essenciais, que são basicamente essas daqui, tá? Então eu vou explicar para vocês para o que elas servem e depois a gente vai criar a nossa estrutura lá no VS Code. Então a gente tem a tag doctype HTML, que é uma tag que se fecha sozinha, tá? Basicamente ela informa o navegador que esse é um documento de HTML5, para entender que versão do HTML que a gente está trabalhando, tudo mais, tá? Uma tag de configuração, a gente pode dizer assim. Depois a gente tem uma tag de HTML, que ela tem fechamento também, tá? Ela pode definir a linguagem do documento, a gente poderia botar PTBR, por exemplo, tá? E o interessante dessa tag é que ela abraça todo o nosso HTML, beleza? Então, tudo o que está na página fica dentro dessa tag. E aí depois, se vocês observarem bem, a gente tem duas divisões, o head e o body, tá? E aqui a gente pode pensar no corpo humano mesmo, para fazer essa analogia. O head seria o nosso cérebro, tá? Todas as configurações, todas as informações que a gente tem, tudo que a gente sabe até hoje está guardado na nossa cabeça, tá? Então, aqui no head a gente vai inserir as tags de configuração, que vão desde definir a linguagem do documento, né? Esse aqui é o padrão de char7, para receber acentuação, processar cedilha, acento de tio. Então, a gente define esse char7, geralmente quando está trabalhando com português, tá? Depois a gente tem uma tag de meta também, então perceba, meta. Tem duas tags meta, porque elas são meta tags, tags de configuração.
E a segunda aqui, ela define a viewport, né, que seria a possibilidade do nosso site trabalhar de forma responsiva. Sem essa tag aqui, a gente não consegue deixar o nosso site pronto para celulares. Tá? Então são tags essenciais, como eu tinha dito. Depois a gente tem a tag de title. Esse title aqui não vai na página. Ele fica aparecendo lá em cima na barrinha do navegador, como a gente consegue ver, por exemplo, entrando nos sites que a gente acessa. A gente vê ali, Google, Facebook, Instagram. Então, eles são criados a partir dessa tag aqui, beleza? E depois sim, a gente tem o body, que é o que aparece, as tags que vão estruturar o nosso site. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o H1, conteúdo do site. Então, tudo que está dentro do body vai aparecer, vai ser exibido para quem acessar o nosso site, beleza? Então, essa estrutura aqui é essencial, que não pode faltar em nenhum projeto web que vocês forem criar. Bora criar nosso. Então aqui, galera, eu vou deixar esse arquivo assim, para vocês terem como referência, e eu vou criar um outro arquivo chamado estrutura.html. E aqui no VS Code, a gente tem uma coisa bem legal, que a gente não precisa ficar digitando tudo aquilo lá, porque ele é muito comum. Todo projeto a gente vai ter que digitar aquela mesma estrutura. Então, como é que a gente pode fazer aqui no VS Code para ela aparecer sem a gente digitar quase nada? Ao invés de escrever de exclamação, tá? E dar um tab. Aí, tudo que eu mostrei para vocês lá, tá aqui também. Então percebam, né? Com exceção dessa meta aqui, tá? Mas ela também é importante para compatibilidade com o Internet Explorer, beleza? O navegador Internet Explorer. Então perceba aqui que a gente tem a doctype para definir a versão do HTML para o navegador. A gente tem HTML que abraça todas as tags, a bifurcação do head e do body, que são as tags de configuração. Eu vou botar aqui, ó, minha estrutura HTML. A gente vai conseguir ver isso aqui lá no title. E aqui no body eu vou botar H1, uma tag qualquer, tá? Então eu inseri conteúdo, eu inseri título e a minha estrutura. Agora aquelas tags que foram geradas, que a gente viu no outro documento, não aparecem mais, porque eu já coloquei a maioria delas, inclusive mais algumas. Então bora ver na prática. Aqui no navegador, eu simplesmente posso trocar o nome do arquivo aqui, ó, arquivo.html, para estrutura.html. Aí vai abrir aquele nosso novo projeto. Aqui, galera, olha só. Eu já tenho meu H1, meu título digitado, beleza? E nenhuma daquelas outras informações aparece aqui. É exatamente o que a gente quer. Se a gente inspeciona, a gente consegue ver aquela mesma estrutura que a gente criou. Agora sim, tudo que a gente colocou lá está aparecendo aqui, porque a gente configurou o mínimo necessário para o HTML funcionar corretamente. Em head, todas as nossas meta tags que a gente colocou, inclusive nosso title. E vejam aqui em cima que apareceu o title exatamente igual a gente colocou. É aqui que eu falo para vocês que ele aparece. Nesse nosso documento, no antigo documento, deixa eu botar aqui arquivo, olha só, ele fica o nome do arquivo. Então não é isso que a gente quer. A gente quer colocar o nome do nosso projeto. Então a gente sempre vai definir essa tag de title. Ela é uma das essenciais, como as outras aqui. Em body, vai ficar o corpo do nosso site. Vejam aqui. Tudo que eu coloquei em body aparece. O resto não. Então é exatamente isso que a gente quer e é algo para a gente ter de meta para colocar aí em qualquer projeto web que a gente for trabalhar. Beleza? Agora a gente vai avançar para uma outra parte mais interessante, que é os principais elementos do HTML. Alguns a gente já viu, mas é bom a gente rever para praticar, mas a gente vai ver outros novos também. Então, galera, vamos seguir agora para essas tags aí mais utilizadas. O que eu vou fazer aqui é diminuir um pouco o zoom, tá? Acredito que já deu para entender a sintaxe. Agora a gente vai basicamente escrever tags, porém outras que a gente ainda não viu. Então, o H1, eu expliquei para vocês que ele é um título, certo? A gente vai ter outras tags de título, que é o H2, o H3, H4, H5 e até o H6, tá? O que acontece? Por que a gente tem tantas? Para poder criar títulos menos importantes, digamos assim. Por exemplo, H1 a gente vai ter um por página, onde a gente vai definir o assunto principal. Depois a gente pode ter 2 ou 3 H2 para definir assuntos secundários, né? E assim a gente pode ir indo. Porém, na maioria das vezes a gente vai utilizar até o H3 no máximo, tá? Então, vou botar aqui, ó, outro título. A gente poderia criar um H4 mais um título. Se a gente fosse ver isso lá na página web, olha só, eles vão diminuindo o tamanho da fonte, certo? Mas a gente não deve utilizar eles por esse motivo. Porque isso a gente vai deixar a cargo do CSS, que vai mudar o tamanho, a cor, ou se ele vai estar com a letra mais grossa, né, que seria o negrito, ou se não vai estar, se vai ficar em itálico, se não vai. Aqui a gente tem que levar em conta o nível de importância, tá? E aí, queria apresentar para vocês também agora, galera, a tag de comentário. Comentário é quando a gente quer inserir alguma informação
por exemplo, determinando alguma seção do site, ou algo que essa parte aqui representa, por que esse título está aqui. Então a gente quer inserir uma informação mais para os programadores verem. Mas é importante entender que os comentários no HTML são disponíveis para todo mundo, então a gente não pode botar dado sensível. Como a gente escreve comentário? É basicamente que nem uma tag, só que a gente vai iniciar ali com o sinal de menor, exclamação, traço, traço, e a gente fecha, né, esse aqui é o fechamento do comentário HTML, com esse traço, traço e o sinal de maior que, beleza? O que a gente faz com isso aqui? Né? A gente vai inserir um conteúdo, este é o meu comentário, e agora, se a gente for ver, ele é o único elemento que não vai aparecer no body, mas ele está aqui. Então a gente não pode colocar dado sensível porque todo mundo vai conseguir ver, beleza? E para que eu quero colocar o comentário ali? Porque eu quero definir as seções que a gente está aprendendo. Então eu vou botar aqui, ó, headings, tá? E agora eu vou para outra tag, que seria os parágrafos, beleza? A gente já viu. A gente simplesmente vai abrir e fechar a tag P, certo? Colocar algum conteúdo aqui no meio. Este é o meu parágrafo. Então, quando eu tenho textos mais longos, eu vou colocar em parágrafos. Quando eu tenho textos mais objetivos, curtos, que determinam algo, é um título, né? Então, é assim que a gente diferencia esses dois caras, porque os dois representam em texto, né? No projeto, ele representa isso aqui. E a gente vai continuando, galera. A gente tem a tag de link, que a gente já viu também. Tag de link, onde a gente vai colocar a tag A, certo? E ela recebe esse atributo href, que vai ter o site que ela vai linkar, por exemplo, horadecodar.com.br e para o Hora de Codar. Aí, a partir do momento que eu clico nesse link, eu vou ser levado para esse novo site. Ó, aí ele me redireciona lá para o blog, certo? E eu não quero que o usuário saia do meu site. O que eu posso fazer? Eu posso criar um link, nova aba. Como é que a gente faz? Target igual a underline blank. Aí agora, esse link aqui vai abrir uma nova aba em vez de abrir na mesma. Vocês veem aqui que ele ficou na mesma linha. Por que isso acontece? Isso é algo do CSS, mas eu vou explicar para vocês rapidamente. Alguns elementos, como os títulos e parágrafos, são elementos de bloco. Então eles vão ocupar 100% da largura da tela. Como a gente pode ver aqui, está ocupando tudo, né? Mas essa tag A e outros elementos são inline blocks, ou seja, eles só ocupam o tamanho do texto deles, tá? Então, como é que a gente faz para imprimir um A em cada linha? A gente pode circundar eles, né, fazer o nesting por uma div. E a divisão é um elemento de bloco. Então, eu coloquei um A em cada div, fazendo com que agora eles sejam impressos em linhas diferentes, galera. Então, é muito interessante aí a gente conhecer esses caras, tá? Outra técnica que a gente poderia utilizar também, por exemplo, vamos dizer que eu tenho mais um link aqui, mas eu não quero inserir uma div. Esse aqui vai para o Google, tá? Tem uma outra tag que ela não é tão utilizada, mas ela serve para resolver esse problema também. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar a tag BR, galera, que é uma tag que também é self-enclosing, ou seja, não tem conteúdo, nem tem atributo, e ela vai fazer com que a linha seja pulada. Simples assim, tá? Mas, como eu falei para vocês, geralmente isso é feito com CSS ou tags de bloco. A gente não vai estar colocando aí BR. Só isso é coisa mais de código antigo, né, galera? A gente também tem uma outra variação que seria a HR, que é a linha horizontal. Horizontal row, né? Então, H de horizontal e R de row, né? Então, se a gente ver aqui, ó, a gente ganha essa barrinha embaixo. Ela pode até parecer bem útil, galera, mas no fim das contas acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, geralmente a gente costuma fazer essa linha com bordas e não com HR, tá? Mas é interessante entender essas quebras de linha também, tá? Que são tags que tu pode encontrar em algum ou outro projeto aí que tu for utilizar, né? Que tu for mexer no teu dia a dia. A gente também tem as listas, tá? E as listas são divididas em duas categorias. As OL, então a gente inicia aqui com essa tag OL, né, galera? De Ordered List, tá? É isso que significa. E a gente coloca vários itens com LIs, que significa List Item. Então, tanto faz a lista, a tag que está encadeada, que está nested, vai ser o LI. Então a gente vai ter aqui, primeiro, faça isso, depois aquilo, e novamente isso. Então, como se fosse
passos para o usuário seguir. Se tu vê lá essa lista, como ela é ordered, ou seja, ordenada, ela vai imprimir esses 1, 2, 3 aqui, tá? E ela é a menos utilizada. Geralmente é para isso, quando a gente tem procedimentos a serem seguidos. Mas aqui a gente vai mais estar utilizando é a UL, é Unordered List, ou seja, lista não ordenada. E aqui a gente vai colocar itens que não possuem uma ordem, né? Por exemplo, LI item 1, LI item 2, item 3. Quando eu quero citar itens de algo, tá? E aqui eu vou ter aqui, basicamente, né, uma sequência de itens com bullets, que é o que representa essa lista aqui, galera. Então, geralmente a gente vai estar utilizando esses caras aqui e até, né, em alguns casos, removendo esses bullets para fazer algumas operações que a gente pode fazer com listas como barras de navegação, tá? Eu queria rever também com vocês as imagens. Então, eu vou copiar o meu link aqui de imagem, tá? Meu source. Como é que é construída a imagem? A gente vai criar a tag self-enclosed. Eu posso criar, fechar ou não, né? Mas é na mesma tag. Eu tenho dois atributos, src e out. Out, uma legenda para a imagem, né? Um título objetivo para ela. E src, source, fonte, caminho base para a imagem, seja ela arquivo externo ou interno, beleza? Como é que a gente vai colocar aqui? Vou colar meu link e depois vou colocar aqui em out a descrição desse cara, HTML5 logo, né? Então, a imagem vai estar formada. E é importante lembrar, né, que a imagem ela não necessita desse out para funcionar, mas a gente coloca por convenção, porque isso vai fazer com que ela fique aceitável, digamos assim, aos padrões de código que a gente vê hoje em dia. Outra coisa que a gente tem também é o texto em negrito. Aí isso eu posso colocar num parágrafo, por exemplo. Eu vou estar digitando aqui alguma coisa, uma palavra forte. Aí eu quero grifar esse forte, por exemplo, né? Como é que eu faria isso aqui? Eu posso envolver esse cara pela tag B de bold, tá? E eu vou fazer com que a gente tenha esse texto aqui apenas em negrito. Olha só, aqui embaixo da imagem, ó, uma palavra forte, bem aqui no cantinho, né? Vou até reposicionar essa imagem aqui para a gente conseguir ver lá em cima o código, né? Ó, uma palavra forte. Isso também pode ser realizado com a tag strong, tá, galera? Só que, novamente, a gente tem diferenças semânticas, né? Isso é uma palavrinha muito importante no HTML, porque dependendo da tag que a gente usa, elas podem ter visualmente o mesmo efeito, mas elas significam coisas diferentes. Isso, quando a gente se especializa no HTML, é importante a gente entender, tá? Por isso que eu falo que não é tão simples. Parece, à primeira vista, aí a galera não foca e não sabe de alguns detalhes como esse, tá? A gente vai ter também texto em itálico. E o itálico, no HTML, é entendido como dar ênfase. Então, é quase igual a eu grifar, né? Deixar em negrito um texto, mas tem um significado levemente diferente. E aqui a gente vai fazer por meio da tag i. Então, eu vou dar aqui, ó, parágrafo com, abro a tag i e fecho ênfase. Eu posso fazer isso também do mesmo jeito, só que com a tag em, tá? Novamente, as duas têm significados semânticos diferentes, mas o resultado visual vai ser o mesmo. A gente nunca vai usar uma tag para resultado visual. As exceções, né? Tem algumas exceções, claro. Por exemplo, a tag B e a tag I, que elas não adicionam tanta semântica assim, tá? Agora, strong e em adicionam semântica ao nosso código. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente usa. Nesse momento, isso vai acabar mais confundindo a gente do que ajudando a gente a entender o HTML. Mas anotem em algum lugar para estudar sobre HTML semântico, que é super importante também. Então, galera, essas tags aqui são as mais corriqueiras, as que tu mais vai ver aí em projetos que tu vai utilizar. Tem algumas outras tags, tem os formulários que eu quero fazer um vídeo separado também para a gente explicar eles, tá? Mas tu entendendo como a gente criou essas tags, tu entendendo como elas, o que elas representam, né? Tu vai já conseguir decifrar outros HTMLs, né? Analisando outros códigos, conseguindo assim entender o que é uma tag e o que ela representa. A ideia é entender a essência. Depois a gente vai se especializando, a gente vai procurando mais para entender sobre outros assuntos que estão aí em volta do que é o HTML. Então, galera, agora para fechar
bora fazer um mini projetinho para a gente juntar todos os conceitos e fazer algo aí visualmente bonito, tá? Então vou adicionar um pouquinho de CSS, que é algo que eu pretendo fazer um vídeo futuramente, mas aqui a gente já vai conseguir fazer as ligações necessárias. Eu vou chamar esse arquivo de index.html, que é geralmente como a gente chama o arquivo principal do nosso projeto, tá? A gente vai começar, como a gente já viu antes, exclamação, tab. A gente cria tudo que é necessário. Eu vou botar aqui, ó, mini projeto, que é o título desse cara aqui. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Eu vou criar uma barra de navegação e a gente vai fazer os estilos dela, tá? Como é que a gente faz uma barra de navegação no HTML? A gente, primeiramente, cria uma tag chamada neve. Essa tag aqui, ela é um pouco nova, tá? Nem tanto assim, mas a gente não costuma ver nos sites muito antigos. Ela representa exatamente isso que vocês estão vendo aqui, uma barra de navegação, que não necessariamente precisa ser do topo, pode ser qualquer barra de navegação do site, pode estar até no rodapé que vai estar certo em pregar ela, tá? Aí, aqui dentro eu vou criar uma barra de navegação propriamente dita. Vou botar uma UL, que geralmente a gente faz assim, com uma lista não ordenada, uma LI, tá? E aqui eu vou botar meus links. Eu vou botar links cegos aqui, porque não precisa redirecionar para nada. Então a gente bota essa hashtag aqui, depois a gente preencheria com o link certo, né? Vou botar aqui home, produtos e contatos, tá? 3 links. E geralmente o que vai na barra de navegação também? Vai o nome do projeto, né? Então eu vou criar aqui um H2 com o nome dele, mini projeto. Então vamos abrir esse cara no navegador e ver como é que tá ficando. Vou botar aqui, ó, nosso index.html e beleza, a gente já tem uma barra de navegação mais ou menos e o nome dele aqui, tá? E vamos continuar esse cara aqui. Vou criar uma seção aqui agora que será a última seção do nosso site. A gente vai criar algo muito simples mesmo. Então como é que a gente determina uma seção? A gente poderia criar uma div, tá? Só que isso aqui não adiciona nenhum efeito semântico ao site. Quando a gente quer criar uma divisão, uma seção do nosso site, que ela tem um propósito, geralmente a gente coloca a tag section, tá galera? Que também é do HTML5, uma tag semântica. E aqui eu vou botar um H1. Seja bem-vindo ao mini projeto, tá? Esse vai ser o nosso título. A gente vai ter um parágrafo aqui. Esse projeto tem o intuito de ensinar HTML5 para quem não sabe nada de HTML, tá? Então, é justamente assim que a gente emprega essas tags. A gente coloca um título e um subtítulo um pouco menor. Título H1, subtítulo P. E se a gente dá uma olhada lá, beleza, tá tudo bem estruturado aqui, é isso que eu quero. Aí, aqui a gente vai colocar uma imagem. A gente vai colocar uma imagem de uma cidade, só para ter uma imagem representando o nosso projeto aqui, tá? Então, eu vou buscar essa imagem de cidade, vou botar aqui, ó, cidade à noite. Eu gosto de cidade à noite. Então, vamos pegar uma imagem legal aqui, galera. Eu gostei dessa aqui, ó. Essa aqui tá interessante. Então, eu vou copiar o endereço da imagem. A gente vai colocar aqui no src alt, tá? Ficou bem grande, mas não tem problema. Eu vou botar cidade à noite, beleza? O alt. E ficou assim, tá? Tu pode botar a imagem que tu quiser. Aí, a gente vai começar a enfrentar problemas, talvez, né? Eu não quero essa imagem aqui no canto esquerdo, eu quero tudo centralizado, a minha barra de navegação não está correta. E aí começa o CSS ser necessário, né? Porque só isso aqui não tem graça nenhuma, ninguém vai querer entrar no teu site, tá? Eu vou botar aqui agora um rodapé, que a gente coloca com a tag footer, tá, galera? Que ela indica justamente isso, o rodapé do nosso site. Vou botar aqui, ó, um parágrafo como Matheus Batiste, aí tu bota o teu nome aí, e tu vai botar um símbolo especial aqui, ó, e-comercial, copy e ponto e vírgula 2021. Isso aqui vai imprimir o símbolo de copyright no HTML, tá? Ele é basicamente um código, um atalho para imprimir esse cara. Então, se a gente dá um F5 aqui, tá tudo aqui. Beleza, essa é a nossa página. Agora vamos dar uma cara legal para ela, né? Vamos mudar tudo com CSS. A gente não sabe CSS, a gente não aprendeu ainda. Então, eu vou te ensinar o básico do básico só para a gente conseguir terminar esse projeto aqui e sair feliz daqui, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, a gente poderia trabalhar com CSS aqui no HTML também, mas eu não gosto e eu não vou te ensinar dessa maneira porque eu não acho que é a maneira correta, tá? Então, eu vou criar um novo arquivo aqui que vai se chamar o styles.css, tá? Vocês veem que ele já tem uma extensão diferente do que a gente criou, né? Ele é um ponto .css e o nome dele é styles. Beleza, o nome é independente, mas essa extensão a gente nunca trabalhou. É exatamente isso. Ele é um arquivo de folha de estilo.
Aí o HTML precisa entender que a gente quer colocar CSS nele. Como é que a gente vai fazer? É uma meta tag chamada link, tá? E aqui no link a gente vai colocar esse atributo chamado hell igual a style sheet para informar o navegador que isso aqui é uma folha de estilos. E aqui no href, exatamente como nos links ou como no source da imagem, eu tenho que apontar esse cara para o meu arquivo styles.css. Como é que eu posso fazer? Eu digito o nome dele, porque ele está na mesma pasta do meu arquivo. Então vai dar tudo certo, beleza? Agora, se a gente vem aqui no projeto, inspeciona os elementos, eu consigo ver aqui ó, no head que eu tenho a minha folha de estilos linkada. Então deu certo, tá? E observem aqui, galera, na aba Network, venham em AL aqui, se dá tudo certo, tá? Porque se vocês colocarem o nome errado, pode ser que ele dê um erro 404 não encontrar. Então é importante que dê tudo bonitinho aqui, ó, finish, 200, né? Então nenhum erro, né? Não tem nada vermelho aqui. O que a gente vai fazer aqui agora então? A gente vai criar o nosso CSS, o nosso estilo. Então vamos lá, galera. Aqui o resultado vai ser impactante. Talvez vocês nunca tenham visto CSS na vida, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estilizar a tag body. Então como é uma tag, eu vou colocar o nome dela aqui, diretamente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dizer que a font family, ou seja, a fonte de todo o body, vai ser Helvetica. No HTML, eu tenho algumas fontes disponíveis que são carregadas para mim. A Helvetica é uma delas. Quando a gente faz isso aqui, toda a fonte do elemento do HTML todo já muda. Ela vira essa fonte sem serifa, que eu acho mais interessante para projetos web. Depois, eu vou centralizar todo o texto do body todo. Vou dar um text align center. Isso vai fazer com que todo o conteúdo seja centralizado, beleza? Vou dar esse aspecto aqui no meu projeto. Eu vou dizer que a cor dele, color, vai ser branca. Todas as cores vão ser brancas. Aí vocês vão ver que vai sumir tudo, beleza? Mas o texto está aqui ainda. Eu vou então mudar a minha cor de fundo para um cinza bem escuro, 333, tá? Aliás, isso aqui eu nem expliquei para vocês, mas isso aqui é a cor em hexadecimal. Toda cor, eu poderia escrever ela com white aqui, por exemplo, tá? Mas isso aqui me limita um pouco na criação de cores. Então a gente coloca hexadecimal, que a gente consegue criar a cor que a gente quer. Você pode até ver isso aqui, ó. Ele vai gerando um hexadecimal, um RGB, diferente para cada uma das cores. Então eu tenho infinitas possibilidades. Tá? Então eu posso criar em RGB ou em hexadecimal. Eu tenho mais costume de criar em hexadecimal. Então vou fazer aqui assim, tá? E agora a gente já consegue ver as coisas, beleza? Tá ficando melhor, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou agora trabalhar na minha barra de navegação. Aqui a gente vai utilizar uma regra, nav, é a mesma tag, né? O nome mesmo da tag eu estou colocando lá, tá? E aqui eu vou colocar um estilo que vai mudar como os elementos se comportam, que é o display flex. Isso vai fazer com que os elementos de barra de navegação e título ficam um do lado do outro, tá? Vai me ajudar a posicionar eles melhor. Eu vou botar uma outra regra do flex, que vai ser justify content space around. O que vai fazer isso aqui? Ele vai criar um espaçamento entre os elementos. A gente pode até botar o between, tá? De modo que eles fiquem espaçados de forma igual, ok? Só que um em cada canto. Então, vocês veem como é que funciona aqui, né? Eu joguei o título para lá e a barra de navegação para cá. Que é comumente feito aí em sites, tá? Vou colocar aqui nessa nave também um padding de 10 pixels. Isso é um espaçamento interno. Ele serve para tirar o meu site aqui dos cantos, tá? Então eu ganho um respiro, digamos assim. Posso até aumentar, botar 20. Vocês viram que o nosso conteúdo aumentou e ele criou também uma barra de scroll, né? Isso é normal. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar na minha UL que está dentro da nave. Posso fazer assim, ó, nave UL, então eu estou dizendo que eu quero trabalhar com a lista que está dentro da nave. Estou acessando nested, né? O elemento encadeado, a minha nave que é a UL, beleza? Então estou trabalhando naquela específica ali. Eu vou colocar a mesma coisa, display de flex. Isso aqui vai fazer com que cada um dos itens fiquem do lado do outro. Então vocês já estão entendendo o que eu estou querendo fazer. Uma barra de navegação mesmo, tá? Eu vou colocar também aqui nessa nave uma border bottom, ou seja, uma borda embaixo, de 1 pixel, tá? Que é a medida que eu tenho aqui para mensurar as coisas, né? Quem não entende CSS pode ficar um pouco perdido, mas é basicamente como se dissesse que essa borda aqui tem 1 centímetro, né? Então eu estou mudando a unidade de medida da web, que é pixel. Vou colocar uma outra cor. Vou botar aqui um cinza mais claro, 666, por exemplo.
Aí vocês veem que eu vou criar uma bordinha aqui embaixo. E ainda, eu vou tirar todo o meu padding e toda a margem do meu body, tá? Consequentemente, eu vou estar deixando os elementos mais padronizados. A gente costuma fazer isso, tá? Porque ele vem com margem padding e a gente não usa. Então isso aqui é como se fosse um reset, tá? Beleza. Agora, eu vou lá na minha lista ainda e vou dizer que é list style. O estilo da lista vai ser nome. O que faz isso aqui? Eu tiro aqueles bullets. Ó, então cada vez mais a minha barra de navegação se parece com uma barra de navegação. Outra coisa que eu quero fazer aqui é que eu vou agora estilizar os meus LIs da minha lista. Então o LI, tá? Eles vão ter uma margem traço right de 10 pixels. Ou seja, eu estou afastando um item do outro. Você percebe que agora eles começam a ficar desgrudados. Ó. Eu consigo sim clicar em cada um dos itens que eu quero. Posso até botar 12 para ficar um pouquinho maior. E eu vou encadear mais ainda. O meu LIA, ou seja, o meu link que está dentro do meu LI, que está dentro do meu L, então estou sendo muito específico. Né? Isso aqui se chama especificidade, é algo do CSS. Ele vai ter uma color de branca, porque é tudo branco no meu site. Não tem porque eu deixar aquele meu link ali daquela cor, né? Então olha só, agora já ficou mais a cara dele, né? E aqui ainda, galera, parece, né, que esse título ele está desalinhado com a minha H2 ali. Então o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Eu posso dar aqui no meu L, Align Items Center. Vou centralizar meus itens da UL nela. Ó, aí eles ficam centralizados horizontalmente, né? O mesmo eixo que corta o meu mini projeto vai cortar essa minha barra de navegação. Então, galera, agora eu poderia também aumentar o meu H1, que é só um que tem na página, a font size de 32 pixels. Então vou deixar ele bem grandão. Olha só que legal. E aí, poderia também adicionar uma borda na minha imagem. Por exemplo, uma borda de 1 pixel solid. E vamos pegar uma cor aqui, ó. Vou até vir no meu color picker aqui, que eu tenho no VS Code. Vou pegar um azul bem clarinho aqui, né? Ele botou RGB, não tem problema. Vou botar uma borda de 3 pixels. E olha só, já deu um detalhezinho no nosso projeto também. E por último, a gente vai mexer no footer. Quero deixar um footer parecido com a minha navbar, né? Para dar padronização ao projeto. Então a gente vai chegar aqui no footer. A gente vai dizer que tem um padding de 20 pixels também. E a gente vai ter uma borda no topo. Border top, 1 pixel solid. E foi 666 que a gente colocou ali, se não me engano. Aí agora, olha só. Eu tenho meu footer bem parecido com o meu header aqui. Só que ele está colado na imagem. E isso não é legal. Então vamos espaçar ele um pouco com margem top. Tá aqui, ó, margem top de 20 pixels. E aí agora eu vou ter uma distância maior entre a imagem e o meu rodapé. E assim, galera, se vocês perceberem, a gente criou um mini projeto web aqui com os nossos conhecimentos de HTML que a gente aprendeu, certo? E também com esse pouco de CSS que eu ensinei para vocês agora, que é fundamental para qualquer projeto web, tá? Mas esse aqui não é um curso de CSS, é um curso de HTML. Eu acredito que o propósito foi concluído, né? Que era ensinar HTML5 para vocês, beleza? Então, galera, estamos chegando ao fim. Vou pedir mais uma vez aí para se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Deixa o teu like, me ajuda muito. Compartilhe com teus amigos que querem aprender programação, querem aprender desenvolvimento web. Tem muito vídeo aqui no canal. Nesse estilo aqui de cursos mais longos, tem curso de playlist mais curtos, com aula a aula, né? Cada aula uma funcionalidade. E tem outros cursos também que estão nos links aqui na descrição. Dá uma olhada lá que vale a pena. Como eu falei antes, tem 2 cursos de HTML e CSS. Com os 2 tu vai ter mais de 10 projetos no teu portfólio. E isso é muito importante caso tu queira ser um desenvolvedor web, tá? Bota nos comentários aí se tu curtiu, qual vídeo, qual curso tu queria ver também aqui no canal próximo. Eu acredito que CSS seja bem interessante para a gente poder criar páginas mais bonitas ainda, né? Entender realmente o propósito dele, entender melhor essas regras que a gente criou, tá? Mas deixa a sugestão que eu vou ler e vou te responder também. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado por acompanharem e até a próxima. Valeu!